os horizontes da mente e a natureza emocional do universo manifestado. A palavra emoção está diretamente relacionada a uma espécie de resultado, registrado em um mecanismo mental, que chamamos de corpo mental emocional, ou memória emocional, onde é registrado simplesmente a resultante de uma polaridade entre manifestação do sentimento versus liberação, repressão ou distorção do mesmo pela razão. Quando falamos que um registro é gravado em nossa memória emocional, este registro, cristalizado no plano das ideias, seria como se gravar um resultado, um indicador de que sentimos algo, passamos este sentimento pela mente racional e o expressamos na forma de uma emoção. O processo análogo ao nível energético poderia ser explicado de uma maneira bem simples. O sentimento é a energia que temos no âmago de nosso ser. A razão ou memória racional é uma parte do corpo mental que nele cristalizamos formas pensamento, ou ideias. Logo a energia para se manifestar ou fluir, tem que atravessar, digamos assim, uma estrutura dimensional gravada na forma de uma grade mental, de teor plasmático ou transmutável. Quando a energia, sentimento, atravessa tal grade ou teia mental, temos por estas formas multidimensionais, uma ação e desta ação se projeta o que chamamos de emoção. Logo, sentimento seria a energia, pensamento seria a estrutura que deverá passar esta emanação energética e a emoção seriam as ondas eletromagnéticas e vibracionais resultantes desta ação natural, e que é registrada na tal memória emocional. Diríamos de forma simples que, se tivermos sentimentos de amor e o desejarmos manifestá-lo ou deixar fluir em direção a alguém, por exemplo, e na mente racional tiver uma estrutura condicional, forma pensamento limitando tal manifestação, o resultado seria uma emoção inerente à natureza desta forma, ou deste filtro. Logo poderíamos dizer que, quando falamos de registro emocional, é o mesmo que compreender uma memória de resultados, e esta seria plasmada no corpo mental correspondente, como a resultante do processo. Tal resultante pode ser acessada de forma similar aos registros cognitivos ou frutos da razão, mas não seria uma ideia e sim uma resultante de um movimento mental, que envolve a manifestação do sentimento. Seria, por exemplo, um princípio similar encontrado na eletrônica, imaginando que um componente, que acumularia certo nível de energia no seu interior, como um capacitor ou bateria, e esta energia, para que possa fluir, tenha que passar por um outro elemento onde o mesmo poderia ser configurado por um computador ou programa, onde a energia ao passar por esta grade estrutural, encontraria, na sua estrutura pré-impressa ou modificada, certo grau de distorção, imprimindo a esta energia resistência, redirecionamento ou até obstrução. A resultante desta interferência seria então registrada por sensores e o resultado das ondas geradas seria armazenado na memória do computador que estruturou, transmutou, o elemento de interferência. Seria algo similar a um corpo de silício, que poderia ser gravado e que ao ter por ele a ação de uma energia, geraria ondas eletromagnéticas. O mesmo poderia ser entendido como esta energia fosse algo similar a um feixe de luz, atravessando um prisma ou elemento de natureza cristalina. No caso teríamos uma espécie de prisma causando a distorção do feixe de luz e sabemos que a alteração da forma deste elemento cristalino poderia alterar a decomposição da luz e difundi-la. Algo similar a certos experimentos de óptica quântica. Vemos mistérios relacionados à própria presença de um observador, que aqui digo ser um aferidor ou medidor que interferiria no comportamento da partícula. No caso de um experimento bem conhecido, a partícula de elétron seria alterada por uma partícula de fóton. Também pela quântica, sabemos que o momento do elétron, com carga energética, pode ser alterado pela ação de um fóton. Mas aqui não seria o foco de nossa atenção, mas sim, apenas para visualizarmos tais processos que poderiam acontecer de forma similar na mente. Sabemos, no entanto, que o mecanismo cerebral biológico tem uma característica plasmática ou alterável, que pelo influxo de cargas elétricas, pode se alterar quimicamente, mas esta alteração está diretamente ligada a questões de alteração atômica molecular, salientando que a natureza química apenas representa tais realinhamentos ou interação de átomos, porque quando falamos de elementos químicos, falamos de estruturas nucleares transmutáveis por leis já estabelecidas. Temos no caso do organismo celular,
Ação de forças eletromagnéticas e estas alterando estruturas da própria química cerebral. Se pudéssemos por imagem, monitorar essa estruturação, como por uma espécie de ressonância que mapearia tais estruturações, certamente poderíamos ter um quadro bem interessante. Mas isto deixo com os cientistas. Mas voltando à questão da memória emocional, eu diria que ela é exatamente o registro da manifestação da energia interna sobre a ação de uma forma pensamento. Se assim, tivermos uma emoção dissonante, teremos um registro da mesma. Mas se a energia, sentimento, fluir de forma harmônica, o registro é de uma emanação eletromagnético-vibratória de igual natureza. Assim poderíamos concluir que as emoções seriam mero resultado relacionado à fluidez e interferência, podendo este ser alterado, ou se descristalizando as formas pensamento imperfeitas ou que gerariam resultados desarmônicos. Concluo por este pensamento que, a cura da mente, está relacionada ao realinhamento da mesma, e que a memória onde seria gravado o registro das emoções seria o registro e ao mesmo tempo, o gabarito para fazermos tal realinhamento, tudo porque trabalha em paralelo com o que chamamos de razão. Isto parece meio loucura, mas de certa forma converge para a ideia de que vamos adquirindo uma inteligência emocional, o que chamo de sabedoria, que é simplesmente o aperfeiçoamento da compreensão de como melhor deixar manifestar os sentimentos ou a nossa energia interior. Voltando à questão recorrente do amor, porque dou a ele a conotação de energia vital que sustenta a vida. Na questão de tratamentos psíquicos, transtornos emocionais, e até mesmo o que poderíamos chamar de alfabetização emocional, seria exatamente pelo estudo das emoções que chegaríamos aos processos de cura ou a uma importante ferramenta para aferir ou investigar o próprio conteúdo mental cognitivo. Logo, as cristalizações de formas pensamentos que chamamos de ego ou estrutura egotista, ou o que chamo de ego negativo, é o agente causal de tais manifestações emocionais de cunho desarmônico. Logo a repressão, ou a não vivência de nossas emoções, mascara o resultado, mas que este é gravado igualmente em nossa memória emocional e como uma espécie de panela de pressão, tal energia contida e não fluida no sentido harmônico, um dia explodirá, e aí temos a manifestação de emoções muito mais intensas, ao ponto da mente racional nem mesmo conseguir controlar e ser assim, sequestrada. Poderíamos assim entender que, tal processo de retenção e posterior explosão, o que chamamos de pulsões do ego ou até mesmo das infinidades de compulsões já estudadas e tratadas na atualidade, tudo seria uma referência direta às imperfeições na forma de compreender ou interferências da estrutura do ego ou da atmosfera mental racional. Na realidade humana, ainda em depuração, estaria muito mais à mercê da ação do ego, que é o pai, gestor ou agente causal das emoções dissonantes, e da própria distorção e manifestação desarmônica dos sentimentos. Quando adquirimos um nível elevado de inteligência emocional, mesmo que os sentimentos sejam manifestados de forma intensa, o que vamos experimentar são estados de paz, harmonia e felicidade. Já sob a ação do ego negativo, temos emoções de natureza desarmonizadoras ou desestabilizadoras. Basta citar a raiva, ciúmes, medos, inseguranças e todas as sensações e manifestações que indicam descontrole emocional, que na verdade seria o descontrole na manifestação dos sentimentos, devido à interferência racional egotista. Uma regra simples que podemos aplicar nos processos de terapia, ou de exploração das reais causas dos distúrbios emocionais, mas que também podemos trabalhar tal conhecimento emocional de forma positiva, nos processos de educação ou do que chamei de alfabetização emocional, processo que já está sendo realizado nas escolas de alguns países da Europa. Citando a Espanha como exemplo, método educacional que visa estruturar a chamada inteligência emocional e amenizar assim a influência nociva do ambiente hostil ou contraditório, a qual as crianças seriam convidadas a vivenciar no futuro, ou até mesmo durante o decorrer da infância e adolescência. Seria este um procedimento preventivo que pode com certeza amenizar e muito os transtornos emocionais e psíquicos na vida adulta. Mas uma questão importante que creio ser agora, um momento oportuno para se falar, é que esquecemos de que as crianças, como sua estrutura de absorção de impressões do ambiente ainda não comprometeram a mente racional, aqui me refiro à estruturação do tal ego negativo e ilusório, e não do simples senso de individualidade,
manifestam de forma muito mais fluídica sua energia interior e por consequência seus sentimentos. Logo, observar as emoções de uma criança é com certeza ferir a sua natureza interior, que infelizmente o modelo de educação estabelece como sendo comum e genérico em relação a um grupo ou sala de aula, no caso da escola, e se aplicam processos de ensino, que desconsideram a forma que ela manifesta sua energia ou seus sentimentos. Assim temos crianças mais ativas, mais expansivas, mais sentimentais, mais mentais, etc. Mas são todas tratadas ou educadas de uma forma genérica. Outro fator importante aqui, no caso das crianças, a observação de suas emoções é primordial para identificar repressões, opressões ou problemas de ordem psíquica, devido a experiências desagradáveis ou até trágicas na tenra infância ou, até mesmo, enquanto existia, e se desenvolvia na vida uterina, porque a estruturação do sistema límbico, bem como os receptores ou sensores que o alimentam, não seguem a mesma característica dos sentidos ou sensores que alimentam de informações o sistema racional executivo, que sabemos se limitar aos próprios 5 sentidos humanos. Diria que o sentido ou sensor emocional pode ser entendido como sendo um sexto sentido, e como alguns acreditam, estariam ligados ao sistema do nervo ocular. Talvez por isto dizem que os olhos são a porta da alma. E se levarmos em conta que os sentimentos provêm da alma e os sentimentos são o agente propulsor das emoções, tal afirmação estaria correta. Aqui digo que, por este mesmo sentido e mecanismo de assimilação dos estímulos emocionais, vemos o indivíduo captar e registrar também os sinais vibracionais energéticos do mundo exterior, e os reconhecerem conforme os tenha gravado anteriormente em sua mente emocional, por processo de comparação e resgate, que seria uma espécie de lembrança emocional, ou mais especificamente, quando a razão identifica uma situação ou cena, pelos seus sentidos naturais, acesso subconsciente, que é a memória emocional propriamente dita, e, assim seríamos afetados pelas emoções registradas no pretérito, mas igualmente as que são captadas pela emanação dos seres vivos à nossa volta, e como ser vivo, aqui defino como todo ser que detém em seu interior a energia vital, como por exemplo plantas, animais e seres humaninhos, e neste caso o mais complicadinho de todos, tudo porque devido à natureza racional e da presença da estrutura do ego, pode dissimular a manifestação das emoções e racionalizá-las como forma de mascarar seus sentimentos, o que na verdade gera consequências desastrosas de ordem emocional e até mesmo sérios problemas cognitivos. Porque enquanto mantemos cristalizadas as formas pensamento ilusórias que mantêm o muro do ego ativo ou atuante, viveremos nossa realidade totalmente distorcida, ou melhor, viveremos as nossas próprias ilusões e somos convidados a experimentar os efeitos nocivos dela, por intermédio dos efeitos de nossas emoções em igual teor. Concluindo, curar as emoções, necessariamente significa desconstruir o ego, ressignificando ou realinhando o próprio conteúdo da memória emocional, mas este realinhamento só se faz pela vivência plena de nossa atmosfera mental e logicamente emocional. Um altera onde distorce o outro, como uma espécie de balança que precisa ser equilibrada, mas o ego é neste caso o grande vilão, que a esperte em criar estruturas manipuladoras, ou de autodefesa ou autossabotagem, para o protegê-lo. Por isto que desiludir é um golpe certeiro no nosso suposto amiguinho ou melhor no nosso amigo da onça, e a cada desilusão ele é convidado a se render. Imaginem o campo de guerra que temos entre nossa mente e nosso coração. Mas enquanto houver luta, de uma coisa é certa, é nós mesmos que sofremos, e que, mais saímos perdendo neste jogo mental ideológico. Tudo é logicamente muito bem registrado na nossa memória emocional. Não falei muito sobre questões metafísicas, memória espiritual, etc. Mas a mesma ideia seria aplicada ao corpo mental espiritual, só que este está muito mais entregue a si mesmo, e os sensores estão dispostos e latentes por todo o invólucro que circunda o espírito e assim compondo o que eu chamo de alma, e que tem nos chamados chakras ou centros de forças os canais principais de assimilação às emanações do mundo exterior. E estas se fazem por influxo eletromagnético, vibratório também, mas incluem uma gama muito maior de interferências, a começar pelos próprios influxos do universo cósmico da qual estamos mergulhados. Por isto, se tratando aqui neste artigo, de fluidez de energia,
manifestação de estruturas que as alteram ou as modificam, de transmutação ou projeção de vibrações, etc. Apesar de se tratar de elementos ligados à física, eu diria que por mera similaridade, o universo tem sim uma natureza emocional, pois muito se fala que a energia do amor, ou energia vital, é a energia que sustenta a própria matéria, é o agente ou elemento vital, que promove sua estruturação. Já a mente racional promoveria a sua estabilização ou canalização, e portanto o que sustentaria o mundo manifestado das formas. Mais uma vez podemos ver que existe uma certa convergência entre filosofias e teorias científicas e na questão religiosa se entendermos ser esta a compreensão de nossa natureza espiritual, mental, emocional, e no caso de seres ou espíritos encarnados, biológica também. Mas digo, para aqueles que estas ideias, de alguma forma contrariarem suas crenças, entendam que não precisam se sentir ofendidos ou até agredidos. Tudo porque a mente não é o que nos faria em realidade sofrer, porque sofrer é em suma quando somos atingidos em nossa natureza emocional e não quando a razão ou o ego é contrariado. Digo que, no plano mental das ideias, são apenas outros pontos de vista, ilusão ou não, podemos tranquilamente ignorá-los ou respeitá-los. Mas o ego não admite algo que de alguma forma o atinja, o abale, ou o revele. E entendamos agora o porquê nos indignamos tanto por nos deparar com pensamentos contrários ao nosso, e que na maioria das discussões acaloradas são os egos que lutam entre si, enquanto a criança interior de cada um fica sentada e triste, por ver que tal disputa seria na maioria das vezes uma desculpa para não deixar que ela, ou seus sentimentos puros, energia vital, se manifeste mais incondicionalmente. Por isto Jesus disse: "Vinde a mim as criancinhas." E digo, existe um sentido profundo nestas palavras. Basta compreender as características emocionais predominantes em uma criança, desprovida ainda de uma estrutura de conceitos, que são na grande maioria comprados e absorvidos do mundo exterior. Uma criança consegue expressar de forma mais incondicional seus sentimentos, a energia vital que está latente no seu interior, e como digo, é visível como uma criança tem energia para dar e vender ao mundo exterior. Isto porque, manifestando seus sentimentos de forma mais liberta, manifesta a energia que está latente em sua centelha divina, e que poderíamos também chamar de amor. Observem atentamente como uma criança se manifesta no mundo, como vive e se expressa, de forma autêntica suas emoções, e entenderam o porquê após serem ensinadas, pelas circunstâncias, pelos pais, pelos professores, etc., vemos a estruturação do ego se fazer visível, e consequentemente, este ser passa a tolher a sua natureza e em muitos casos distorcer seus sentimentos e assim, teríamos uma infinidade de manifestações emocionais dissonantes, e até mesmo o que poderíamos chamar de transtornos emocionais e psicológicos, que para a cura dos mesmos, muitos dizem que o paciente deveria reencontrar sua criança interior, seu eu superior, mas para tal movimento, digo que o que deveria em suma acontecer é a própria desconstrução ou descristalização do ego negativo adquirido do mundo, e este seria as ideias e conceitos que o mundo exterior ensina como uma grade de regras, normas, leis, ou as situações vivenciadas neste plano, de alguma forma obriga a mudar a forma de se perceber a realidade, e de manifestar nossa própria realidade essencial, mesmo aqui neste plano material. Um processo que ocorre exclusivamente a nível mental, mas que por este ângulo de visão desarmônico, seria em suma de natureza opressora ou repressora, mas que se estrutura como se fosse ideias racionais ou lógicas. Esta seria a gênese do que chamaríamos de estruturação da ilusão, ou de formas mentais que levam esta criatura a viver realidades contraditórias, em relação à sua própria essência amorosa, ou a nível de energia expansiva ou até doadora no sentido existencial. As crianças, adolescentes e até mesmo os adultos, por processos naturais racionais de criação de estruturas de pensamento, visando se proteger do mundo exterior, cria também formas de pensar que funcionariam como escudos protetores, mas que em muitos casos, ajudam tal ego a se fortalecer e a predominar racionalmente sobre os sentimentos. Assim, criamos uma espécie de prisão mental. E como uma criança machucada, emocionalmente falando, vemos problemas secundários passarem a nos controlar, seja de forma sutil,
seja de forma mais intensa. Esta é a gênese do que também chamamos de medo, ou até o que nos torna inseguros ao querer manifestar nossa essência ou vontade. E ainda dentro deste processo defensivo ou repressivo, vemos surgir o desânimo e até o que chamamos de estado depressivo, tristeza, etc. Logo entendemos que o comportamento, hábitos e até vícios e compulsões são mera manifestação desta desarmonia entre a atmosfera mental racional e a essência sentimental deste ser vivente, ou em experimentação no mundo. É onde vemos o subconsciente vir à tona e em muitos casos controlar as próprias ações ou comportamento das pessoas, inclusive causando sérios distúrbios na parte cognitiva, e que podem alterar e afetar quimicamente o organismo mental, e o corpo físico como um todo, porque toda estrutura é celular, e composta pelo que chamamos de DNA, é na verdade parte de um grande mecanismo biológico mental. Por isso mesmo, vemos hoje o quanto nossas emoções interferem na própria saúde e estabilidade do corpo físico, e no equilíbrio de sistemas responsáveis pela sua manutenção, citando o sistema imunológico, sistema circulatório, sistema endócrino e, como disse, o corpo biológico como um todo. Por isso mesmo dizem que, na mente está a própria cura do corpo e eu concordo plenamente com esta afirmação. Temos portanto uma dualidade dentro deste universo, e não seria apenas a de vivermos as facetas da razão, pois somos seres racionais e ao mesmo tempo emocionais. Temos uma grade mental e ao mesmo tempo uma energia que poderíamos entender como sendo esta, os sentimentos, e as chamadas emoções seriam simplesmente o resultado desta equação energia, grade mental, projeção. Digo que o próprio universo é emocional, porque em toda a estruturação da matéria, seja no nível de densidade ou de sutileza que se manifeste, temos por trás uma dualidade, uma que seria energia e outra que seria uma estrutura ou corpo que altera ou interfere na sua forma de se projetar e se expandir. Daí vemos a resultante ser aferida no universo das ondas, sejam estas no mais diverso nível desta escala linear, mas que com o estudo das relações entre magnetismo, vibrações e por fim, dos agentes que estariam no meio do caminho, compreenderemos que, no âmbito da partícula, as cordas ou conjunto que fazem com que esta se estabilize, ao DNA que é também uma codificação ou programa que rege o mundo da manifestação biológica, teremos em ambos um conceito interessante que digo que as tais cordas que compõem a partícula e a matéria atômica, é onde está gravado, o DNA do universo, e o DNA dos seres vivos. É uma estrutura similar, onde tal código seria responsável pela estruturação da vida. Mas até o DNA é composto de átomos e partículas, logo a teoria das cordas se baseia-se na realidade que, uma suposta fonte criadora universal, de natureza inteligente ou que prefiro dizer sábia no mais alto grau, e foi ela que criou na base de uma partícula, todo o código universal. E se entendermos que ao DNA já está sendo atribuído uma natureza mental, como uma antena por exemplo, deveríamos compreender que a própria partícula teria dentro de um contexto muito amplo, poder de decisão e este poder estamos começando a entender por experimentos quânticos, onde também vemos que até mesmo uma partícula está sujeita à alteração de seu comportamento, assim como o DNA estaria também sujeito a alterações por influxo elétrico, magnéticos vibracionais, e que tais alterações obedecem a um complexo mecanismo ou código pré-gravado. Da mesma forma que uma partícula, e vou mais longe, no interior de uma partícula estaria gravado todo o código de estruturação do universo, porque dentro de uma partícula, está gravado ou codificado o que chamamos de leis básicas universais. Para quem vem acompanhando meus artigos, pode achar que repito sempre uma mesma ideia, que seria uma constante sobre a relação, energia, grade mental, manifestação a primeira sob a ação da segunda. Mas explico que ao vislumbrar esta equação tão simplista, passei a estruturar uma série de pesquisas e elaborar conceitos onde tal ideia deveria por lógica ser aplicada, ou seja, se esta equação fosse realmente algo que tivesse um status primordial ou essencial, em vários níveis de manifestação no universo poderíamos de alguma forma aplicá-la. Por isso mesmo quando falo de mente, de espírito, de átomo, de emoções, de sentimento, e por aí vai, tento encaixar este conceito simples como uma espécie de base ideologicamente falando, e digo, é espantoso como tais comparações ligam de certa forma a ciência, a religião e a filosofia,
sem no entanto negar em sua base nenhuma delas. Ao meu ver, isto é um indício que tal equação essencial da vida ou da estruturação de todas as coisas no universo, independente da dimensão ou escala que estamos focando nossa atenção, denota que tal princípio é um princípio válido ou no mínimo digno de atenção. E digo mais, em breve estou a fazer uma analogia extremamente reveladora, onde, em um princípio ou simbologia definida por Platão, comprovo inclusive toda esta relação e a mesma poderá ser aplicada no contexto psicológico, individual e coletivo, na concepção científica e até na visão metafísica e espiritual, derrubando o véu que ainda está mantendo ideias de separação entre os três pilares da área de conhecimento da humanidade, mas que olhando pela visão platônica, tudo passa a fazer um sentido até mesmo científico. E foi por isto que em um artigo anterior coloquei Platão no patamar de cientista e breve tentarei provar o porquê assim o fiz. Considerações finais e observações. Para estruturarmos uma forma pensamento cristalina e perfeita, se imaginarmos que a ideia ou a formação dela fosse como um diamante ou um cristal, por exemplo, quanto mais lapidamos as suas faces, ou pontos de vista, mais o cristal da forma pensamento se torna mais pura ou perfeita. O que pela visão angular de cada observador, pode para todos os envolvidos, significar a necessidade de alterar a sua própria forma de compreender. Por este motivo, necessitamos do concurso ou da visão de cada componente do grupo, e no aspecto da coletividade, devemos entender que existe um processo de composição mental ideológica em um nível de unidade. Assim digo que, se simplesmente retirarmos desta mente coletiva, uma célula mental individual, faltaria de alguma maneira uma face de um mesmo pensamento, ou o que chamaríamos de um ponto de vista diferente ou divergente. Neste sentido, vemos que a evolução pode ser encarada como um despertar do conjunto de pensadores. A questão da existência ainda de mentes egoístas ou que estariam ainda mergulhadas no sono da ilusão, ou do engano, gera um movimento de polaridade contrária, tudo para que cada célula mental possa um dia despertar e fazer a parte que lhe cabe de realinhamento mental. Enquanto isto não acontece, é certo que diferenças ideológicas irão promover uma luta e por isto disse acima que, na maioria das vezes são os egos que lutam entre si. Já no plano manifestado, não existiria imperfeição e sim realidades inerentes à forma de pensar, e uma questão relacionada à limitação de consciência do observador, sendo esta limitação ligada ao nível de realidade que o mesmo vivencia. Por isto Jesus menciona, existem várias moradas na casa de meu pai. Ou que às vezes somos cegos guiando os cegos, e por aí vai. Mesmo dentro do simbolismo destas palavras, dependendo do nosso ângulo de visão, e do nosso nível de despertar de nossa consciência, vamos compreendendo que por trás de simples símbolos, ou linguagens baseadas neles, temos um pensamento do mais alto teor de sabedoria. E por fim, entenderíamos um outro aspecto relacionado à esfera emocional, que o verdadeiro tesouro estaria onde está o nosso coração. E aí cada um reflita e tire suas próprias conclusões, lembrando que acima citei que o coração é também um organismo mental, e portanto, tem referência direta com a manifestação do sentimento. Logo, que tais estruturas mentais, seja de natureza racional ou emocional, que cada um viva a sua realidade, e que esta seria naturalmente inerente à forma de sentir, pensar e expressar ambos universos do mentalismo humano. O equilíbrio desta balança, com certeza irá promover o nosso próprio equilíbrio como um todo, seja no aspecto físico, psíquico e espiritual. Paz, amor e luz. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos. Namastê.